Fala rapaziada do canal TV Clubista, quem tá falando aqui é o Igor. Esse canal, rapaziada, eu tô fazendo com meu amigo Thiago. A gente vai estar analisando 6 jogos dessa rodada agora do Brasileirão, né? Já ocorreram 2 jogos no meio da semana, porém a gente vai estar analisando os jogos do fim de semana, que vão ser 6 jogos. Eu vou estar analisando 3 jogos e Thiago 3 jogos. Eu vou estar analisando os jogos do Vasco e Ceará, Atlético Goianiense e Inter e Santos e Sport. Eu já falei na ordem de mando, né? No caso, o Vasco vai jogar em casa, então eu vou começar logo aqui pela análise do jogo do Vasco. Na minha opinião, o jogo do Vasco, ele vai ser um jogo bem equilibrado. Não vai ser um jogo que, na minha opinião, certamente um time vai ganhar, porque ambos times vêm de empates, né? No Brasileirão, o Ceará vem com empate com o São Paulo, que foi um jogo atrasado, né? Fizeram o jogo agora no meio da semana. Foi um jogo de 1-1. E o Vasco também vem de 1-1 com o São Paulo, né? No Morumbi. Já o Ceará foi dentro de casa. Porém, o São Paulo é um time que tá brigando na parte de cima da tabela. Então, é um time que certamente tem um elenco superior ao do Ceará e tem um elenco superior ao do Vasco. Mesmo assim, os dois times conseguiram empate. Já o Vasco foi um resultado mais consistente porque conseguiu um empate fora de casa. O Ceará conseguiu um empate dentro de casa. Porém, na minha opinião, esses dois empates foram resultados bons para ambas as equipes, porque o São Paulo é um time superior às duas. Então, mas voltando mais um pouco, o Vasco tem um empate com o Fortaleza dentro de casa em 0-0 e o Ceará tem um empate 2-2 dentro de casa com o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro estava com um homem a menos. O Ceará estava ganhando o jogo, o Atlético Mineiro teve um jogador expulso, mas mesmo assim, no mesmo momento que o jogador do Atlético Mineiro foi expulso, o Fernando Praz, goleiro do Ceará, cometeu pênalti a favor da equipe do Atlético Mineiro, e o Keno converteu o pênalti, fazendo com que o jogo ficasse em 2-2 e terminasse desta forma. Se parasse para analisar, um empate com o Atlético Mineiro seria um resultado bom. Porém, como o Ceará teve a vantagem de um jogo a mais, eu acho que foi um resultado, entre aspas, ruim para o time do Ceará. Mas agora falando do jogo entre Vasco e Ceará, que será no Rio de Janeiro, eu acho que o jogo ele tem muito risco, assim, muita chance de ser um empate, porque ambas equipes vêm de partidas semelhantes. Porém, o Vasco vem de uma partida agora da Sul-Americana, em empate 1-1 com Defensa e Justiça. Um jogo que eles jogaram sem o Benítez, que é o craque ali que organiza o meio de campo do Vasco, né? Que vem jogando muito ao lado do Germancano, né? A dupla argentina do Vasco. Vem sem o Benítez pro jogo, então é um risco assim que tipo o Vasco ele jogando sem o seu principal armador, sem seu principal craque camisa 10, pode ser que prejudique o time do Vasco. Porém não, o Ceará ele vem com seu craque, né, o Vinícius, que vem jogando muito, vem arrebentando nesse Brasileirão. Então, se eu fosse chutar a vitória para um, eu chutaria pro Ceará, por vir com o elenco mais entrosado, bem nos últimos jogos, empatando com o time grande. Como o Vasco empatou na Sul-Americana, empatou dentro de casa com o Fortaleza, não sei se o time ainda está muito consistente com essa nova gestão do Sapinto. Então, na minha opinião, chance maior é desse empate, mas se houver vitória no jogo, eu acho que será da parte do time do Ceará. Mudando agora o jogo para Santos não, é Atlético Goianiense e Inter. O Inter, como a gente pode perceber, o Inter nas últimas rodadas, desde a chegada do Abel Braga, o time não conseguiu encaixar a única vitória que teve. Foi na Copa do Brasil contra o América Mineiro, que acabou resultando numa eliminação, pois já tinha perdido o primeiro jogo. Foi um golzinho no final do jogo do Yuri Alberto, então não foi uma atuação que fez o torcedor do Inter animar, longe disso. O torcedor do Inter tá bem abalado por enquanto, né? Como você pode ver nas redes sociais, revoltado com o resultado que o time vai tendo, porque era um time que estava brigando na parte de cima da tabela, brigando por primeiro lugar, líder, grande parte do campeonato, e agora já desceu para quarto lugar, então tá preocupando bastante os treinadores. Porém, o jogo agora é contra o Atlético Goianiense, que é um time que tá mais para passe
parte de baixo da tabela. Mas é um time que vem de bons resultados, porque empatou com o Flamengo dentro da casa do Flamengo, que no caso é o Maracanã, e ganhou fora de casa do Sport, que é na Ilha do Retiro, ganhou do Sport na Ilha do Retiro, que o Sport é um time que tá brigando lá na parte de baixo, é um time que eu já vou falar daqui a pouco com o jogo do Santos, é um time que tá mal na tabela, é um time que vem de partidas ruins, vem de derrotas, então o Atlético Goianiense conseguiu esse resultado importante, está subindo na tabela, está buscando ali seu espaço, talvez uma vaga na Sul-Americana, talvez, né? Mas agora falando em específico do jogo do Inter, né? Como o Inter vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e a vitória que resultou em eliminação na Copa do Brasil, na minha concepção, o Atlético Goianiense vem favorito pro jogo. Por ser um time que conseguiu dois bons resultados nas últimas rodadas do Brasileiro e o Inter de Abel Braga está numa má fase, eu acho que, por incrível que pareça, assim, porque os dois elencos são bem diferentes, o elenco do Inter tem muito mais nome do que o elenco do Goianiense, mas futebol você sabe que são os 90 minutos lá e eu acho que dessa vez vai dar Atlético Goianiense por estar numa fase melhor e o time do Inter não ter conseguido se encaixar ainda com a chegada do Abel. Então, pra mim vai dar Atlético Goianiense nessa rodada. E agora falando do jogo de Santos e Sport, que também é outra rodada que temos um time da parte de cima da tabela e um time da parte de baixo, o Sport brigando ali para não entrar na zona de rebaixamento e o Santos brigando para entrar na zona de classificação para a Libertadores, né? O Santos é um time que vem de uma vitória e uma derrota, né? Vitória dentro de casa contra o Inter, que é o time que eu acabei de falar, que vem com uma má fase, conseguiu uma vitória dentro de casa na Vila Belmiro, e uma derrota para o Atlético Paranaense com um golzinho do Thiago Heleno lá na casa do Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Já o Sport vem de derrota para o Vasco, 2-0 para o Vasco dentro de casa e derrota para o Atlético Goianiense, como eu já disse, 1-0 para o Atlético Goianiense. Então, duas derrotas dentro de casa, é um time que definitivamente não está passando por uma fase boa. Já o Santos é um time que está oscilando bastante, é um time que está conseguindo boas vitórias, e ao mesmo tempo, uma hora ou outra o time dá uma travada, tem um resultado que vem de forma meio duvidosa para a torcida, se o time está indo sim, tá andando muito pra frente, ou ainda tá meio parado. Então o Santos é um time que tá brigando ali pra tá buscando seu espaço na zona da Libertadores, mas também uma hora ou outra dá uma tropeçada. Então, na minha opinião, o Santos é favorito para esse jogo sem dúvidas, porque o Sport é um time que está muito mal no Campeonato Brasileiro até o momento. Tentou dar uma engrenada com a chegada do Jair Ventura, conseguiu bons jogos, só que a má fase voltou, perdendo jogos dentro de casa, jogos que poderiam pelo menos arrancar um empate para tirar o Sport dessa zona, tanto que o Sport, mesmo com essa sequência de derrotas, ainda não está na zona de rebaixamento. Então, na minha opinião, vai sim dar Santos. E também o Santos vem de uma vitória na Libertadores com a LDU na altitude. Então, jogaram em Quito e ganharam de 2-1. Então, realmente o Santos para mim é o grande favorito para essa partida. Eu não gosto de chutar placar, números assim eu não vou chutar. Mas para mim, desses três jogos que eu comentei, vai dar empate, Vasco e Ceará, vitória do Atlético Goianiense e vitória do Santos sobre o Sport. É isso, rapaziada. Agora eu vou estar passando pro meu amigo Thiago aí, vai estar fazendo análise dos outros três jogos. Fala galera do canal TV Clubista, aqui quem fala é o Thiago. Eu vim trazer a análise de três partidas do Campeonato Brasileiro da 23ª rodada: Palmeiras e Atlético Paranaense, Bahia e São Paulo e Fluminense e Bragantino. Começando com o jogo do Palmeiras que vem de vitória durante a semana, né, contra a equipe do Delfim. 3-1, uma boa vitória, uma vitória consistente do time. O Abel Ferreira, que trouxe uma formação nova à equipe do Palmeiras, mais veloz, né, buscando mais velocidade na equipe, com o Rony centralizado e 5 meio-campistas, com Lucas Lima, Zé Rafael, Gabriel Menino, Patrick de Paula e Ramires. Então ficou uma equipe mais veloz, mais reativa, e com isso conseguiu uma boa vitória, né, contra a equipe do Delfim, que não é tão forte, mas mesmo assim já encaminha uma classificação para as quartas de final da competição. Palmeiras, que vem de derrota no Campeonato Brasileiro também, né, contra o Goiás na semana passada, né, 1-0
pro Goiás com um gol no finalzinho. O Palmeiras não jogou bem, não conseguiu criar. Acho que o jogo não foi tão bom. Mas mesmo assim, o Palmeiras tem um grande elenco e tem muita chance de sair vitorioso nessa partida. Já o Atlético Paranaense vem com muitos desfalques, né, na equipe titular. São 11 desfalques no total e a dúvida do volante Christian, né, que está sendo uma peça importante. O técnico Paulo Autuori, que está tendo muito sucesso pela equipe do Atlético Paranaense, vem de 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e um empate na Libertadores contra o atual vice-campeão, né, da Libertadores. Então são 5 jogos do Atlético Paranaense sem perder. Eu aposto num jogo bem truncado, um jogo bem difícil, mas eu acho que a equipe do Palmeiras vai sair com o resultado, por estar jogando em casa, né, vai propor mais jogo. Então acredito que seja 2-1 pro Palmeiras. Falando agora do jogo de Bahia e São Paulo, que vai acontecer aí na Fonte Nova, pela 23ª rodada. Jogo importante para as duas equipes, um jogo crucial. Vai ser um jogão, sem dúvida, na minha opinião. Bahia que vem de vitória durante a semana contra a equipe do União Santa Fé, 1-0 com gol de pênalti do Gilberto. Gilberto fez o gol que vai dando a vantagem do Bahia até o momento na Copa Sul-Americana. Bahia não jogou bem, o União Santa Fé propôs mais o jogo, o União Santa Fé tentou mais o gol e o Douglas acabou salvando a equipe do Bahia diversas vezes. Fez uma atuação impecável o Douglas, e o que acabou assegurando a vitória do Bahia. Bahia que vem sendo submisso nas últimas partidas, né? Pelo menos nas últimas duas, contra o Bragantino, tomar de 4-0 pro Bragantino, uma equipe que acaba travando uma briga direta contra o time do Bahia. Não pode tomar de 4-0, né? Independente de onde for o jogo, o Bahia tinha que propor mais o jogo. Contra o União Santa Fé também, acho que o Bahia deveria ter proposto mais o jogo, mas acabou com uma vitória, então não tem o que reclamar, né? Então o Bahia tem que ficar ligado para a próxima rodada sul-americana. E pro jogo contra o São Paulo, Bahia não tem que propor tanto jogo. Bahia pode ser um time reativo, mas não tanto quanto vem sendo nas últimas partidas, que realmente está dando muita dor de cabeça ao torcedor. Já o São Paulo vem de 2 empates, né, seguidos no Campeonato Brasileiro. Depois da vitória contra o Flamengo na Copa do Brasil, o São Paulo não conseguiu mais vencer no Brasileiro, empatou com o Vasco em 1-1 e empatou com o Ceará também em 1-1. O São Paulo tem uma dificuldade imensa de propor o jogo. Quando a equipe vem fechada, o São Paulo tem uma dificuldade de criar. Então você pode reparar que o gol contra o Vasco foi uma falha da zaga do Vasco. O São Paulo e o Luciano acabou aproveitando. Então o São Paulo tem que melhorar esse déficit aí no meio campo. Tem que chamar a responsabilidade mais pro Brenner, pro Luciano e até mesmo pro Daniel Alves. Então atuações como a do Igor Gomes contra o Vasco, que foram péssimas, na minha opinião, o Igor Gomes se escondeu da partida, não podem acontecer contra o Bahia. São Paulo, que tem que brigar pela liderança, que tá brigando pela liderança, tem que vencer essa partida. Então vai ser um jogão, na minha opinião. Acho que a equipe do Bahia vai vencer, porque por conta desse déficit de São Paulo de propor o jogo. Então eu aposto em 1-0 Bahia ou 1-1, que seria o resultado mais equilibrado desse jogo. Falando agora sobre Fluminense e Bragantino, o jogo que encerra a 23ª rodada, ocorrerá no Maracanã às 8 horas da segunda-feira. O Fluminense vem de vitória contra o Inter no Beira-Rio por 2-1, um excelente resultado para a equipe do Odair Hellmann. Realmente o Fluminense sendo muito bem treinada esse ano e briga por vaga em Libertadores sem dúvida nenhuma. Bragantino, o adversário do Fluminense nesse jogo, vem de vitória contra o Bahia por 4-0, um excelente resultado também para a equipe do Maurício Barbieri. O Bragantino que tem um trio de ataque excepcional com Arthur, Claudinho e Alejandro. É um time bem organizado, que na minha opinião a briga realmente é para se manter na Série A e que deve conseguir, não deve ser um problema para o Bragantino esse ano. Meu palpite para o jogo seria realmente uns 2-0 para o Fluminense, visando que o Fluminense vai jogar em casa, então tem que propor mais o jogo diante de uma equipe mais frágil no campeonato. Então eu acredito numa vitória do Fluminense por 2-0 nessa rodada. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like. E
Acompanhe o canal para os próximos vídeos. Valeu!